Mas não haveria amor na Terra se a gente não tivesse a liberdade do não amor, como não havia amor no universo. Mas não é por causa do mal que existe amor. Livre-arbítrio não significa sinônimo de maldade. Significa apenas uma porta aberta para todo tipo de liberdade. Então pode existir, claro, Deus é livre e não pratica o mal. Deus é amor e nele não há ódio. Deus é misericórdia e é justiça, mas ele não tem nenhum prazer em que ninguém pereça, mas sim que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele, no entanto, não criou robôs, nem neste universo do espaço-tempo e nem em nenhuma outra dimensão. Só para você ter uma ideia, a gente sempre pensa na entrada no mal, na nossa dimensão, apenas vinculada a Adão, na história arquetípica da Bíblia do pecado original, do homem e da mulher. Mas a gente esquece que ali naquele ambiente, naquela cenografia de jardim, paraíso, árvores lindas, frutíferas, árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida, tinha um ente tentador, serpente. Não que a serpente em si tenha qualquer vínculo com o mal, como na cabeça de muito crente. Tem crente que nem pega numa cobra porque parece que está pegando em Satanás. De tão curta que é a imaginação, é tudo simbolismo, tudo arquetipia. Mas ali já existia um ente livre, inteligente e contraditório em relação ao mandamento de Deus. Deus diz, olha, podem comer de tudo, agora disso aqui, no universo, Deus está dizendo, sempre tem uma porta para quem não quer andar no meu caminho. Essa aqui é a porta para quem não se satisfaz com a minha vontade. Essa aqui é a porta para quem não come e degusta prazerosamente a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tem uma porta para quem quer fazer de si mesmo o seu próprio Deus, na sua autossuficiência, ou na sua guerra, de qualquer que seja a natureza, contra qualquer forma de manifestação maior, sublime, soberana, ou mais forte. Tem gente que não sabe nem por que odeia quem quer que seja a autoridade. Não foi o caso de Adão e Eva, eles não tinham uma história de trauma, de pai, de mãe, eles não tinham nenhum resquício de cultura ocidental freudiana, eles não sofriam dos males do refinamento psicológico que aconteceu, em certo aspecto, para o nosso bem, de uns 200 ou 150 anos para cá, e em muitos aspectos para o nosso mal, porque criou um monte de gente que se auto-vitima e fica procurando na psicologia a justificativa para não se transformar, para não mudar, para dizer eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque meu pai era assim, eu carrego esse DNA, essa cultura, eu luto contra, mas não consigo e me entreguei. Eu ouço isso o tempo todo, toda hora. Tem gente que quando você diz que é possível largar, ficam até com raiva de você, zangados, te chamam de simplista, de coisas do tipo, mas eu estou acostumado a ouvir isso por muito tempo. No entanto, voltando aqui ao assunto, a liberdade
desse portal do bem e do mal já tinha sido usada e abusada por muitas criaturas antes dos humanos surgirem na Terra. No universo que a gente conhece, que é enorme, já bastava esse para ser impenetrável e infinito, de acordo com o tamanho dos dimensionamentos, do alcance, da nossa própria imaginação. A gente esbarra nessa coisa que não tem paredes, que não tem fim, que vai para sempre, que não tem teto, que não tem chão, que não tem comprimento, que não tem largura, só numa dimensão espaço-temporal, que é esse universo estudável, com bilhões de galáxias, trilhões de entes celestes, quaquilhões de meteoros, tudo por aí, para além do que a gente consegue imaginar. Ainda tem outros mundos paralelos. O tamanho dessa criação é indizível. Então, o querido Marcelo, né, de Fortaleza. Então, quando Adão e Eva escolheram o que escolheram, e quando eu, neles, escolhi o que depois, quando eu nasci, também escolhi, do jeito deles, só que de outro modo, mas com as mesmas consequências, a gente está só repetindo aquele mesmo fenômeno, cada geração faz de novo. Por isso é que Paulo diz que a gente pecou em Adão e também pecamos à semelhança do pecado de Adão. Então, existia o DNA daquela transgressão em nós, tanto quanto houve a pulsão da prática das mesmas coisas, com outros apelidos, com outros nomes, mas da mesma origem e indicando o mesmo tipo de finalidade autodestrutiva. Antes disso, aquela serpente, que depois veio a ser chamada de Satanás, de diabo e de muitos outros apelidos, já estava aí como ente universal. Ela já tinha seduzido outros entes universais, outros extraterrestres, que a gente chama de anjos, anjos do bem, anjos da luz, anjos do mal. Tem muito, e são todos extraterrestres, porque não nasceram na Terra, não são da Terra. Tudo que não é da Terra é extraterrestre. Um meteoro que vem de fora e cai aqui é extraterrestre. Assim como um anjo que entra no nosso domicílio, na nossa dimensão, é um alienígena, porque não é daqui. A gente olha e se assusta. Na história humana inteira, todo mundo que encontrou com essas criaturas entrou em pânico. E alguns as adoraram. Elas são chamadas de os deuses dos povos. São justamente essas criaturas que já estavam aí em temporalizáveis, de tão antiga que é essa expressão, que não dá para ser medida por espaço e tempo, esse mal presente, por livre-arbítrio. Agora, a gente não sabe por quanto tempo, por exemplo, essas criaturas existiram na criação sem terem praticado nenhuma transgressão. Porque a Bíblia é um livro dedicado exclusivamente à história humana. Não é um livro de história, não é um livro de meticulosidades da história humana universal. Ela lida muito mais com essa linhagem de uma determinada promessa de redenção, de salvação, de esperança, de graça, que foi dada e feita a todos nós. E bem-aventurados aqueles que têm a chance de ouvirem e crerem, e serem movidos por essa esperança. Agora, isso foi outro dia.
A gente chegou aqui nesse planetinha com essa capacidade mental que a gente tem agora há não muito tempo atrás, há alguns poucos milhares de anos. Talvez hoje em dia há uma dúvida enorme sobre a capacidade do Homo sapiens sapiens de ter desenvolvido tudo o que desenvolveu, mas quanto mais se escava, mais são encontradas civilizações com 50 mil, 60 mil, 70 mil anos de idade, com uma capacidade de construção de tecnologia extraordinariamente maior do que a antropologia e a história convencional até algum tempo atrás juravam que era. A humanidade tinha no máximo 10, 12 mil anos. Agora, esse negócio está ficando muito mais antigo. Agora, antes disso tudo, já existia vida em todos os universos. Nós fomos uns dos últimos a chegarem. A gente é, usando uma linguagem de Jesus, aqueles trabalhadores das 5 horas da tarde. A gente apareceu outro dia no universo. Nós somos as últimas coisas. Nós somos serizinhos que acabaram de aparecer e já entraram com um poder demoníaco de destruir o planeta Éden, que foi o dom de Deus que a gente recebeu. Até agora, com todo o nosso conhecimento no universo estudável, espaço-temporal, não se achou nada que nem de longe se compare a uma planta, a uma ortiga da Terra. Se você achasse uma ortiga da Terra em Marte, todo mundo ia dizer, oh, a ortiga. E aqui a gente, meu Deus, é cercado por quaquilhões de seres maravilhosos, vivos, e todo mundo queima. Como disse o presidente do Brasil, desculpe a expressão, eu não costumo usá-la, mas o que eu tenho a ver com a porra da árvore? Eu ouvi aquilo e digo, meu Deus, que blasfêmia. Que blasfêmia. Esse cara não enxerga nem a graça da criação. Árvore para ele é toco. Assim como vida é quase nada ou é nada. A não ser dos filhotes dele. É um negócio horroroso que aconteceu com a gente. Nós somos seres cada vez mais malignos. E é uma coisa tão horrível que Adão, que ainda era pura pureza quando pecou, mas o Senhor Deus sabia o que aquele coração, crescendo e entregue a si mesmo, acabaria fazendo na terra. E disse, por tua causa a terra agora é maldita. Maldita é a terra por causa do homem. Essa é uma das expressões mais horrorosas da Bíblia e da história universal. Maldita é a terra por causa do homem, dos seus Putins, dos seus Caios, dos seus Trumps, dos seus Bozos, dos seus todos. Maldita é a terra por causa do homem, por causa de mim, de ti, de todos nós, porque nós temos uma propensão ao mal extraordinária. Quando a gente menos vê, olha para uma pessoa e diz, não, agora ela amadureceu. E de repente você vê que o cara não pode ganhar dinheiro que surta, não pode ter fama que surta, não pode conhecer gente importante que surta, não pode passar necessidade que também surta, não pode ter fome que mata ou rouba, não pode nada. Porque seja na abastança ou seja na miséria, nós somos ruins. Como eu disse ontem, ou anteontem, Jesus, aqui em Lucas 11, disse, ora, vós que sois maus, falando a todo mundo, inclusive os seus discípulos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, mas vocês são maus, conseguem fazer coisas boas. Imaginem um Pai Celeste que é todo bom, se não tem desejo de dar a si mesmo a cada um.